Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Olá, estamos iniciando mais um diálogo para tratar de um tema extremamente importante, urgente, que é o câncer de mama, com o Dr. Gustavo Zucca Matz. Doutor, muito obrigado pela colaboração. Ele que é professor doutor pela Unesp de Botucatu e que vai tratar conosco desse tema. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar disso. Gosto muito do que eu faço e vai ser uma honra aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Doutor, em primeiro lugar, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma alteração nas células da glândula mamária. Todo câncer, a gente pode dizer que é uma proliferação, um crescimento de célula de uma maneira desorganizada. No nosso caso, na mama. Então, a gente vai perceber que essas células, por algum motivo, no decorrer da vida, elas perderam o freio e elas começaram a se reproduzir de uma forma desorganizada, podendo, então, encaminhar células para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase, e é isso que caracteriza o câncer, podendo levar uma pessoa à morte. Os dados, né, e as preocupações são significativas em relação ao câncer de mama, mas a ocorrência dele é muito rara antes dos 35 anos, né? Os trabalhos mais recentes que nós temos do Brasil, que são os estudos Amazonas, eles mostram que a gente tem quase que o dobro das estatísticas internacionais no Brasil. Então, por exemplo, se a gente esperaria para essa faixa etária que você comentou, abaixo dos 35, em torno de 7% de cânceres de mama na população feminina, em outros lugares do mundo, no Brasil a gente tem mostrado 14%, ou seja, quase o dobro para essa faixa etária. Continua sendo a faixa etária menos atingida, porém nos preocupa esse número maior aqui no nosso país. E por quê, doutor? Provavelmente os estudos têm demonstrado muitas correlações com o estilo de vida. Então, é aquele pessoal que está se alimentando mal, que não faz as suas dietas adequadas, tendo um ganho de peso desfavorável, que não faz atividade física, está muito envolvido com estresse, dorme mal. Então, são todas essas relações que passam a haver, então, um certo desequilíbrio no organismo, passam a gerar um desequilíbrio, e isso provavelmente está levando ao aumento das taxas de câncer de mama nessa população. Gustavo, a maioria dos diagnósticos de câncer de mama é benigno. Apesar de ser benigno, não significa que deva se ficar sem fazer o seu exame, autoexame, periodicamente, né? As mulheres principalmente. Nós estimamos de que cada 10 biópsias, o que são as biópsias? São os exames onde a gente tira um pequeno fragmento da mama para ver do que se trata aquela alteração que foi detectada, por exemplo, num exame de ultrassonografia. Estima-se que de cada 10 dessas biópsias, só 3 fossem realmente necessárias para diagnosticar um câncer. Porém, é a única forma que a gente tem realmente de matar a cobra e mostrar o pau. Então, quando existe um exame que sugere uma alteração, é importante, muitas vezes, que a biópsia seja feita para esclarecer para que caminho a gente deve conduzir aquela paciente. Uma coisa que chama atenção é que, naturalmente, o nódulo que se detecta ou pelo autoexame ou por uma mamografia, ele, na fase inicial, ele é muito pequeno, ou seja, ele deve crescer com o decorrer do tempo não detectado, a partir do momento que detecta, né? Mas, detectado precocemente, existe uma chance de cura enorme, né? O grande ponto é esse. O câncer de mama, ainda não se tem um teste que faça a prevenção que a gente chama primária, antes de ser câncer. Como, por exemplo, no câncer de colo do útero. Você faz o exame do Papa Nicolau e você descobre uma alteração antes que o câncer seja consolidado. Na mama, a gente não consegue isso ainda. Então, o que é preciso? É preciso que sejam feitos exames
periódicos, rotineiros, pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, para que se tente descobrir lesões muito iniciais, muito pequenas, mas que já são câncer. Isso a gente chama de prevenção secundária. E aí, quanto mais cedo a gente descobre esse problema, eu diria que melhor é o tratamento, maiores são as chances de cura e mais econômico para o Estado fica esse tratamento. Né? Por quê? Porque eu vou usar cirurgias menos radicais, menos quimioterapia, menos tratamentos dispendiosos, para que eu possa dar uma chance de cura para aquela paciente. Então, o menos é mais no câncer de mama. Se o início do nódulo é pequeno, né, menos de 1 centímetro, pelo que eu andei dando uma lida aí, pode ficar difícil a detecção dele de maneira pelo autoexame, pelo toque, a mulher no seu banho lá, ou o homem tocando no seu seio, ou enfim, na mama. É importante a mamografia também, junto ao ginecologista, né? Quando você vai lá, por exemplo, uma vez ao ano, é importante também a mamografia para ver se você pega no início, né? Exatamente. A gente precisa entender o seguinte: quando a gente está falando sobre prevenção de câncer de mama, a gente tem que entender que existem uma gama de alternativas. E elas incluem não só exames, como, por exemplo, você citou a mamografia, mas os exames médicos. E a gente muitas vezes esquece de examinar as pacientes que passam por nós. Então, não é só o ginecologista. A pessoa vai fazer um eletrocardiograma. O cardiologista notou alguma coisa errada, ele precisa orientar essa paciente a procurar ajuda. E assim por diante. E isso é que a gente está perdendo muito hoje em dia, porque cada um está preocupado em resolver o seu problema imediato e a gente esquece que o corpo humano ele é de forma integral. Então, fazer uma mamografia é importante? Sim. Mas, do meu ponto de vista, o que é mais importante para a prevenção do câncer é realmente a gente cuidar dos hábitos de vida. Então, eu recomendo às minhas pacientes sempre que elas façam a sua mamografia anual, mas que não esqueçam que elas precisam ter hábitos saudáveis. Então, dormir cedo, se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar da mente e do espírito. É isso que vai ser a real prevenção, no meu ponto de vista, sem nunca esquecer de passar em consulta médica, de preferência com um especialista, que é o mastologista. Existem tipos iniciais de câncer de mama. É importante essa detecção desse câncer inicial? Que tipo que é para se poder tratar? São 2 pontos. A gente pode dividir em 2 grandes blocos. São as lesões palpáveis, que são aquelas que eu consigo detectar no exame com as minhas mãos, e os não palpáveis, que eu vou precisar de ajuda de outros exames. Uma vez que eu acho que tem alguma coisa suspeita, eu vou solicitar a biópsia. Feita a biópsia, aquele fragmento que foi retirado vai para exame junto ao meu colega patologista, que tem fundamental importância nesse processo. Ele vai fazer o exame e vai me dar o RG daquele tumor. Ele vai falar, nossa, esse aqui é um bandido bom, um bandido moderado, um bandido ruim. Me perdoe a metáfora, mas é uma forma mais simples das pessoas entenderem. E aí, baseado nessa classificação, a gente vai definir qual o melhor tratamento para cada paciente. E isso é muito importante porque o câncer de mama nos permite uma individualização no tratamento para que a gente consiga prender ou matar o bandido da melhor forma possível. Já vou aproveitar a fala de um político aí extremamente conhecido, que bandido bom ou ruim é o bandido morto, né? Esse aqui é o melhor bandido que existe. E no caso do câncer de mama é assim que a gente quer tratar mesmo. É uma linguagem um pouco talvez agressiva para os dias de hoje, mas essa metáfora ela cabe para o câncer de mama. Doutor, os tipos mais comuns: carcinoma ductal, carcinoma lobular e tecidos conjuntivos. Alguma coisa, tirando as palavras difíceis aí, alguma coisa a considerar? Sim, claro. Olha, eu costumo dizer o seguinte, lembra a história do bandido? Outro dia, eu gosto muito de Star Wars, sabe, Ed? E outro dia eu fiz um filmezinho que eu coloquei lá o Darth Vader, os Stormtroopers, coloquei toda a patota lá do mal. E eu disse, olha, eu já vi o bonzinho matar e já vi o ruim ser curado. Então, independente do nome
que a gente dê ao problema, o importante é que a pessoa precisa ter consciência de que existe tratamento e que se a gente empenhar no momento oportuno, da forma correta, com as técnicas certas, a gente consegue tratar independente do nome, independente do grau, independente de... Eu acho que é sempre ter essa questão da esperança. Se a gente meio que taxa determinada situação, determinado paciente como grave, a gente quase que dá uma sentença e eu não concordo muito com isso. Eu acho que sempre tem que ter esperança nesse tratamento. Legal. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Asirp, Valorap, Mousse, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Dr. Gustavo Zucca Matz, mastologista, especialista no câncer de mama e quem nos atende com extrema gentileza e conhecimento científico. Doutor, cânceres em homens, né, não é muito comum, porém tem que ficar atento também, né? A gente tem uma taxa baixa de aparecimento do câncer de mama em homem. Para você ter uma ideia, em 0,1% dos cânceres de mama, dos cânceres do homem são na mama. E equivale a 1% dos cânceres de mama, aqueles que acometem os homens. Mas a gente não é porque é baixo o número que a gente vai deixar de prestar atenção. E qual que é o grande problema? O homem é um pouquinho mais desleixado. Então ele percebe o nódulo e ele demora para procurar ajuda. Ele acha que aquele nódulo é porque a bola bateu no peito na hora do jogo de futebol no sábado à noite e ele não dá importância para aquilo e a coisa vai evoluindo. Mas as regras são exatamente iguais ao câncer de mama para a mulher. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor é o tratamento. Talvez pela incidência baixa, né, e até por um problema cultural, eu acho que o homem não tem noção. Eu acho que é desinformação. Ele não tem noção que ele pode ter o câncer de mama também. Eu acho que é desinformação porque vai muito em cima da mulher, né? Todas as
divulgações, publicidades, etc., etc., é em cima da mulher. Nunca vi falar de homem, por exemplo, mas é possível, mesmo que pequena chance. Não, é perfeita a sua colocação, e a desinformação é o nosso grande inimigo no câncer de mama. Isso cabe para a mulher também, porque ainda muitas pessoas chegam até os serviços de referência com casos de câncer de mama avançados, porque achavam que não era nada, achavam que era um problema que ia se resolver espontaneamente, que não precisavam de ajuda, e quando chegam, já chegam com casos avançados, o que dificulta muito o nosso trabalho e limita a eficácia do tratamento. E no homem isso é um pouquinho piorado, porque além disso, além dessa desinformação, tem o próprio desleixo do homem mesmo. Isso está mudando, mas ainda é muito frequente e é um ponto negativo. Bom, falar sobre o câncer metastático não é muito legal, mas vamos lá, temos que falar. A possibilidade de, quando tardiamente se identifica esse nódulo, pode acontecer dele já ser metastático e está aí no sistema linfático. Isso é uma má notícia ou ainda as chances são boas? Olha, eu sempre sou otimista. Quem me conhece sabe disso. Eu tento tratar as situações da maneira mais positiva possível sempre. Claro que quando a gente tem uma disseminação da doença para outras partes do corpo, e isso é o que significa uma metástase, a gente limita um pouquinho mais as chances de cura. E muitas vezes a gente vai trabalhar com aquela paciente como se a gente estivesse tratando uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, uma pressão alta, onde o paciente vai viver a vida toda com aquele problema e depois de muitos anos, talvez ele morra de uma outra causa. Então, a gente passa a lidar com esse paciente de uma forma diferente, como se a gente estivesse lidando com uma doença crônica. Contudo, vale dizer que hoje nós temos avanços em muitas frentes, com diversas drogas diferentes, e essas drogas têm mostrado um potencial muito grande de combate, inclusive regredindo doenças avançadas ou metastáticas, né? Ou seja, células que estão em outras partes do corpo, que podem desaparecer desde que a gente acerte a medicação correta para aquele tipo de célula. Resumindo, né, dentro dos fatores de risco, né, é importante entender que cada um desses tipos de câncer tem um tratamento correto. Né? Perfeito. Já que nós falamos do bandido, para cada câncer tem uma bala certa para acabar com esse bandido. Exatamente, esse é o ponto. O tratamento ele envolve cirurgia, envolve quimioterapia, envolve imunoterapia, hormonoterapia, radioterapia, não necessariamente nessa ordem. Eu brinco que imagina que a hora que o paciente vai para o tratamento é como se ele estivesse diante de uma escada com vários degraus, e esse paciente ele pode subir essa escada degrau por degrau, ou eventualmente saltar algum, ou ter que voltar para trás em algum degrau, mas que se ele pegar firme, junto com uma equipe que é o corrimão dessa escada, e ele segurar toda hora que ele precisar nesse corrimão pedindo ajuda, com certeza ele consegue subir a escada e na hora que chegar lá em cima, vai olhar para baixo e vai dar uma risada bem grande, porque vai conseguir passar por essa experiência aí, que eu sei que não foi boa, mas que passou e vai fazer dele uma pessoa diferente. Doutor Gustavo, causas do câncer de mama, a genética é a principal? A genética ela é considerada responsável por uma taxa de 5 a 10% dos cânceres de mama que a gente tem na população. Então, note que, na verdade, deixa eu corrigir minha palavra, minha resposta. A genética ela é fundamental para o câncer. Então, eu diria que 100% tem relação genética, porque depende da informação dentro da célula, que é onde está o gene, para que, se ele tiver com uma alteração, aquela célula não tenha controle e se reproduza. Eu acredito que a sua pergunta deve estar relacionada à hereditariedade, se o gene passa de uma geração para geração. Nesses casos, aí sim de 5 a 10%, corrigindo a minha resposta. Então, a genética ela é
importantíssima no câncer de maneira geral, e a hereditariedade, que é quando o câncer passa de pai para filho, mãe para filho, né, de geração para geração, essa sim responsável em 5 a 10% da população. É importante também, né, dizer o seguinte, quem é herdeiro numa situação dessa, uma mulher ou um homem herdeiro de um câncer de mama, é sinal de atenção, porém não é obrigatoriamente convicto de que essa pessoa vai desenvolver, porque o seu antecessor teve o seu antecedente teve um câncer de mama, né? Exatamente, essa é uma posição muito interessante. Hoje a gente tem estudado muito o que a gente chama de epigenética, né? Vai além da genética. Então a gente tem uma informação na nossa célula, que eu herdei, por exemplo, da minha mãe. Eu resolvi que eu não vou ter aquele problema. Eu consigo mandar naquela informação e desativá-la. É isso que a epigenética diz para a gente. Que forma? Daquela maneira que eu comentei com vocês. Então eu resolvi meus hábitos de vida. Então eu faço atividade física diária, eu me alimento bem, eu evito situações estressantes, eu faço terapia, eu evito drogas ilícitas que seriam prejudiciais para mim, coisas desse modo, né? Citando aí algumas. Então, isso faz com que eu controle a programação da minha célula, inibindo aquela célula de se manifestar como um câncer. A epigenética hoje está ganhando muita força. Existe um livro que eu recomendo aí ao pessoal que está nos ouvindo, que chama A Biologia da Crença, que fala muito sobre isso e é muito interessante. O tratamento psicológico, ele é tão importante para o paciente como também para a família do paciente. Além disso, para quem cuida do paciente, nós também precisamos de ajuda, porque o peso de todo esse caminho que o paciente percorre, ele é compartilhado com os profissionais de saúde. Então, os profissionais também precisam desse suporte. Mas é fundamental a gente ter um equilíbrio emocional e espiritual durante eu brinco que é uma travessia, né, de barco, esse tratamento todo, desde a hora que a paciente recebe o diagnóstico, que o tempo muda e só ela pode segurar o leme do barco, e a água é gelada, o vento é frio, e nós estamos ali junto do paciente. Todo mundo precisa desse apoio, desse suporte psicológico. Eu tenho a felicidade de trabalhar com a minha esposa, que é psico-oncologista, então eu aprendo muito com ela e a gente dá esse suporte especial para os nossos pacientes, por achar que isso é parte integral desse tratamento e fundamental para que o paciente consiga lograr aí os seus resultados positivos, né? Sarar, curar da doença ou controlar esse problema tão desagradável que é o câncer de mama. O paciente que apresenta um nódulo, um quadro de câncer de mama, benigno ou maligno, ao se tratar, existe um prazo de tratamento e observação por parte dos médicos para ver se ele volta. Se existe a possibilidade não somente dele voltar, mas aparecer um outro nódulo ao longo da vida dessa pessoa? Sim. Essa paciente, uma vez tratada, ela vai ser acompanhada, eu costumo dizer, para o resto da vida. A paciente fica nossa amiga mesmo o resto da vida. Por quê? Porque a gente nunca sabe e nunca tem certeza de que a gente conseguiu eliminar todas as células com o problema. A gente parte do princípio que a gente vai sempre fornecer o tratamento mais ideal possível e que aquela paciente vai ser realmente curada. Contudo, a observação ela vai persistir e a gente vai recomendar um retorno rotineiro nos primeiros anos mais próximo. Depois a gente afasta isso porque vai diminuindo a chance disso acontecer. Eu brinco que isso é o corvo. Então, a paciente que passou pelo câncer de mama, ela ganha de presente um corvo que de vez em quando sobrevoa a cabeça dela. E o que eu peço para essa paciente é que ela não deixe o corvo fazer ninho na cabeça. Então, ele vai aparecer, aquele medo na hora de fazer o exame de segmento, de fazer a mamografia. Ela vai sempre ficar com aquela angústia. Nossa, eu tenho que ir lá no Dr. Gustavo Zucca, será que eu vou encontrar alguma coisa? Aí, na hora que vem na consulta, a gente faz os exames, a gente afasta o corvo. Aí, quando ela vai voltar, esse corvo sobrevoa de novo. Então, o que não pode
é deixar esse corvo fazer ninho. Essa paciente precisa ter iniciativa de mudar os hábitos de vida dela para que ela consiga, então, afastar qualquer risco dessa doença voltar. E se voltar, Edson? É o fim do mundo? Não, também não. E é importante que as pessoas entendam isso. Se voltar, nós vamos estar lá junto e nós vamos achar outra alternativa para combater o problema e controlá-lo. Nós estamos indo para o final do programa. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para mim que nós falamos dos genes herdados, mas nós temos que falar também do avanço de idade, obesidade, primeira menstruação precoce, entrada da menopausa e idade avançada, nunca ter engravidado ou ter passado pela primeira gestação, uso de medicamentos de terapia hormonal e consumo de bebidas alcoólicas. O peso de tudo isso em ter um câncer de mama. Eu acho fundamental. Todos esses fatores que você citou, eles estão envolvidos com as questões de hábitos de vida, né? Então, é importantíssimo que a gente preste atenção nisso e, no meu ponto de vista, são fundamentais para que a gente faça a real prevenção do câncer de mama e que a gente controle qualquer problema que eventualmente tenha acontecido. Então, a gente diz que uma paciente que demorou para ter a menstruação, que engravidou mais cedo, supostamente ela é protegida de ter alterações na mama. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que os hormônios, de maneira geral, eles protegem a mama, os hormônios naturais, né? Então, eu vejo isso de forma positiva. E a partir que a mulher chega ali por volta dos 40 anos, ela começa a ter uma queda hormonal e aí ela se expõe para metabólitos hormonais ruins. Então, é importante também que ela tome cuidado com isso, que ela mantenha um peso adequado, porque o aumento de peso acaba alterando esse padrão hormonal e é isso que vai alterar a paciente. Então, de maneira geral, cuidar dos hábitos de vida é fundamental para a prevenção do câncer de mama. Quero agradecer ao Dr. Gustavo Zucca-Mattos, mastologista, especialista, que nos deu uma aula sobre câncer de mama. Dr. Gustavo, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá! Diálogo, apoio, Asirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi.